Bom dia, Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa em nome de Jesus. Este é o dia que o Senhor fez. Nele eu e você nos alegraremos, amém? Glória a Deus por isso. Não sei, eu já falei isso ontem à noite, né? Aqui o frio já está chegando, ainda não está aquele frio, mas já está chegando. Aqui já estamos, né? Chimarrão, café, chá, amém? A lenha no fogo. Ontem, na hora do almoço, já estava cortando lá, já estava serrando lenha e picando com machado. Glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. E ontem eu disse algo ontem à noite. Se você puder, depois assista, que a oração de ontem à noite foi uma bênção. Amém? O Espírito Santo falou muito conosco ontem. Que para que o novo de Deus venha, o velho precisa sair. Você já reparou que as estações do ano, elas agem da mesma maneira? Chega o outono para que as coisas velhas saiam, o inverno para que as coisas velhas desapareçam, saiam da nossa vida, saiam e as coisas novas com a primavera possam chegar, em nome de Jesus. Então toda estação aonde nós vemos que algumas coisas estão sendo removidas da nossa vida, elas são equiparadas com as estações do ano, assim como o outono vem tirar as coisas da nossa vida, as coisas velhas, as coisas que precisam sair, para que as coisas novas de Deus possam brotar, possam nascer em nome de Jesus. Amém? Se não fosse assim, não haveriam as flores na primavera. Amém? Se não for assim, você não vai ver os frutos, as flores e os frutos na tua vida em nome de Jesus. Amém? Vamos ler nesta manhã o texto que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 23. E eu quero dizer que a palavra que o Senhor preparou hoje para o teu coração vai te alegrar demais. Amém? Como alegrou o meu quando eu estava meditando nesse texto aqui. Nós vamos ler o Evangelho de Lucas 24, a partir do verso de número 13, mas antes eu quero orar com você. Senhor, que esta palavra, nesta manhã, possa produzir fé no nosso coração, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a tua palavra. E também diz que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da tua boca. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa ministrar poderosamente na vida de cada um que está aqui hoje. Em nome de Jesus, da mesma maneira que o Senhor ministrou no meu coração. Em nome de Jesus, amém? Antes eu quero dizer para você que eu sempre falo isso, né? Não vou citar o nome de todos, mas por exemplo, do Erasmo, da Leila, da Maria Flor, né? Que colocam seus pedidos de oração lá nos comentários, nós lemos e oramos por todos. Alguém perguntou ontem sobre a cremação. Ah, pastor, fale sobre cremação. A Bíblia não fala a respeito da cremação, porque o procedimento de sepultamento do judeu não envolvia cremação. Então não havia cremação, mas ao mesmo tempo ela também não condena, não diz que há nada errado. Você sabe que, por exemplo, o judeu ele não sepultava dentro de um caixão como nós, ele era envolto num lençol, né? E passavam lá aquelas especiarias, aqueles aromas, aqueles perfumes e sepultavam numa rocha, né? Tem todo um procedimento, enfim, né? Depois de um ano também tem todo um procedimento do que eles faziam, mas o que eu quero dizer para você que perguntou sobre a cremação, que a Bíblia não condena, não diz que é proibido, nada disso. Amém? O que nós não encontramos na Bíblia referência é porque a maneira que os judeus sepultavam não era por cremação, né? E nem era, por exemplo, dentro de um caixão de madeira, tá bom? Então, a Bíblia não fala sobre isso, não condena, cremação não é condenada, a Bíblia não fala nada a esse respeito, amém? Então nós não podemos ir além do que a Bíblia fala, amém? Então vamos ler aqui Lucas 24, 13, que diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Olha só, Jesus havia ressurgido já, nós vimos que Pedro e João foram até lá ver, as mulheres haviam ido lá e viram a pedra removida, Jesus não estava no sepulcro, os lençóis estavam lá, haviam 2 varões com suas vestes resplandecentes, elas voltam, contam para os discípulos, João e Pedro vão até lá e conferem que realmente só estavam lá os lençóis, mas Jesus não estava. E a palavra, né, de sábado também uma palavra extraordinária de Deus para as nossas vidas. E aqui agora fala de 2 deles. Perceba uma coisa, e você vai ver durante a leitura que esses 2 dele não faziam parte dos 11. Lembra que eu sempre falei para você que havia uma multidão que seguia de Jesus, amém? De seguidores. Mas aí havia os discípulos, e os discípulos tinham um grupo menor, que eram os 12, 11, né? Depois que Judas Iscariotes traiu Jesus.
né? E dentro desses 11 havia ainda um núcleo, um grupo menor ainda, que era Pedro, Tiago e João. Tá? Então aqui nós estamos falando de 2 desses discípulos que acompanhavam Jesus, mas não faziam parte dos 11. Tá? Então eles iam conversando a respeito de todas as coisas que sucederam, né, com a morte de Jesus, a crucificação, a morte de Jesus e o sepultamento. E aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, possivelmente eles discutiam porque você sabe que os judeus eles esperavam um libertador, né? Romano, né? Dos romanos, né? Que os libertassem dos romanos. Então eles discutiam e o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Então Jesus se aproxima com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Nós entendemos aqui que Jesus já estava com o seu corpo glorificado. Pela palavra de Deus nós entendemos que ele já estava com o seu corpo glorificado. Amém? Nas epístolas nós podemos ver isso também, já fala do corpo glorificado de Jesus. E uma coisa interessante, eles também não reconheciam Jesus, assim como Maria Madalena, quando ela ficou lá no jardim, depois que as mulheres foram embora, que Pedro e João viram que o local onde havia sido sepultado Jesus estava vazia, aparece Jesus para ela também e ela não o reconhece, achando que era o jardineiro. Então, eles não reconheceram Jesus com seu corpo glorificado, porque estava diferente de como, no seu aspecto, né, de como ele estava antes da crucificação, óbvio, né? Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? Então Jesus percebeu que eles estavam discutindo o caminho sobre tudo o que havia acontecido e eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, então nós já vemos aqui um desses 2 discípulos se chamava Cleopas. Olha que interessante isso. Eram 2 discípulos, como eu disse, que não faziam parte dos 11, e aqui o nome de um deles é relatado por Lucas, no Evangelho de Lucas, né? Então Cleopas respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém ignoras as ocorrências desses últimos dias? Então eles diziam: puxa, como que você não está sabendo o que aconteceu em Jerusalém? O que fizeram com Jesus? Que o prenderam injustamente, Jesus, um homem justo, foi preso injustamente, condenado, crucificado e morto. E então eles questionam isso para Jesus, que eles não sabiam que era Jesus. Ele lhes perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos, olha o que eu falei antes, né? Que fosse ele quem havia de redimir a Israel, ou a libertação de Israel, tá? Mesmo os discípulos, né, ali próximos, eles esperavam isso. Mas depois de tudo isso, é já o 3º dia, desde que tais coisas sucederam. E aqui eu quero fazer uma pausa para você. Deixa eu ler o 22, que é interessante ainda. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Veja bem, esses 2 discípulos aqui, quando nós lemos aqui, versículo 24, vamos continuar mais um pouquinho para eu poder falar isso. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então, olha que interessante, esses 2 discípulos, primeiro, eles não sabiam que Jesus tinha aparecido para Maria Madalena no jardim. Eles só conheciam o relato do túmulo vazio. Mas aqui o evangelista, o Evangelho de Lucas, né, está relatando a ressurreição. Amém? Que é uma coisa importantíssima para a nossa fé. Sem a ressurreição, a nossa fé é morta. Ok? Mas o que eu quero trazer para você desse contexto, e que é extraordinário aqui, é que veja que Jesus ele não apareceu para os 11, né? Ele não foi até os 11, aqueles que estavam pertinho de Jesus, eles foram até 2 discípulos comuns. E aí eu quero dizer para você que às vezes você pensa que Jesus não pode falar com você porque Jesus só fala com aquele que é mais santo, aquele que está mais próximo de Jesus, aquele que está sempre com Jesus. Comigo não, eu sou só um discípulozinho.
E olha o que o texto está mostrando para nós aqui, que Jesus aparece para dois discípulos comuns. Jesus, ele pode aparecer e falar com você também. Pare de pensar que você não é amado, que você não é tão discípulo quanto os outros. Você é tão discípulo, tão cristão quanto eu, quanto qualquer outro. Quanto talvez aquele que você admire. Jesus vai lá e aparece para homens comuns, para discípulos comuns. Discípulos que talvez como eu e você temos que trabalhar, temos que cuidar da casa, temos esposa, temos filhos. Jesus apareceu para eles. Este relato de Lucas é extraordinário por isso. Para aqueles que acham que Jesus não pode falar comigo, não, Jesus pode falar com você. Jesus pode falar sim. Jesus ele não fala só com aqueles que talvez apareçam na televisão, na internet, na rádio. Não, Jesus ele fala com todos. Jesus ele não faz acepção. E ele aparece aqueles dois discípulos no caminho de Emaús, dois discípulos aparentemente que aos nossos olhos não tinham importância, não eram Pedro, Tiago, João. Jesus ele fala com você. Comece a prestar atenção. Os olhos deles não reconheceram que era Jesus, mas era Jesus quem estava falando com eles. Às vezes Jesus fala com você e você não percebe que é Jesus falando com você. Eu já disse muitas vezes, nós temos a mente de Cristo, então Jesus muitas vezes fala aqui, ó, e você pensa que é o pensamento teu. Não, ele está falando com você. Aleluia. Glória a Deus, eu não quero me estender, eu quero terminar essa parte do texto aqui. Versículo 25. Então lhes disse Jesus, honestos e tardios de coração para crer, tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse, entrasse na sua glória, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Então ele começa a mostrar para aqueles discípulos comuns que Jesus ele iria passar por aquilo mesmo. Que Jesus, o Mestre, o Messias, iria passar por aquilo mesmo. Que fazia parte das profecias, de tudo que havia sido profetizado a seu respeito. Quando aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Deixa eu fazer ainda abrir um parênteses aqui e falar algo ainda do que nós falamos anteriormente. Às vezes, nós esperamos que Deus venha agir nas nossas vidas de uma maneira. E porque Ele não está agindo da maneira que nós esperamos, da maneira que nós queremos, nós achamos que Deus não está agindo. Eu quero dizer para você e lembrar você que Deus está agindo. Amém? Porque Jesus apareceu para dois discípulos desconhecidos. Amém? Porque Jesus, Ele fala com todos, Ele aparece para todos. Ele ministra na vida de todos e Ele está falando com você. O que pode estar acontecendo é que não está acontecendo, desculpe a redundância, da maneira que você pensou, que você imaginou, da maneira que você quer. Mas o Senhor está agindo na tua vida. Amém? Glória a Deus, o Senhor não te desampara. Nunca. Ouça a oração de ontem à noite. O salmista nos lembra disso. Amém? E ele diz assim... mas eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Né? Essa questão da hospitalidade é muito forte isso, né? Naquele tempo, ainda, né? Com os judeus, né? Dessa hospitalidade. A palavra de Deus também diz que muitos, sem saber, hospedaram anjos na sua casa. Né? Então ele diz assim... E acontecendo que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, deu-lhes. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Olha que extraordinário. Amém? Quando Jesus foi ali partir o pão, eles o reconheceram, seus olhos foram abertos. Eles puderam reconhecer o Senhor. E disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Amém? A palavra do Senhor, o ensino do Senhor queima no nosso coração. Essa palavra, ela precisa queimar no meu e no teu coração. Ela precisa queimar, porque se ela não estiver queimando no meu e no teu coração, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E na mesma hora, levantando-se, olha só, eles não pensaram duas vezes, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então lá eles ficaram sabendo que o Senhor havia ressuscitado e já havia aparecido para Simão. Eles ainda não sabiam, mas Jesus já tinha aparecido para eles também. Então os dois contaram
o que lhes aconteceram no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Olha só, queridos. Amados, há muito o que falar em reconhecer Jesus no partir do pão. Quando eles estão ali à mesa, fala de nós estarmos junto dele. Nós termos comunhão com ele. Você quer ouvir a voz do Senhor? Você quer reconhecer a voz do Senhor? Você quer ter um encontro com o Senhor? Você precisa estar na mesa do Senhor. Em nome de Jesus. Estar à mesa do Senhor é viver a sua palavra, é praticar a sua palavra. Em nome de Jesus. É comer o pão da vida, que é a sua palavra. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da sua boca. Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta palavra que queima no nosso coração também, que incendeia o nosso coração também. Em nome de Jesus, que inflama as nossas vidas para querer te conhecer mais, para querer te buscar mais, de todo o nosso coração, com tudo que somos, em nome de Jesus, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, em nome de Jesus, Senhor. Queremos a tua presença. Abençoa cada um aqui representado, Senhor, cada família aqui representada. Abençoa, Senhor. Abençoa cada um que está aqui conosco, cada um que vai nos acompanhar mais tarde. Derrama da tua bênção, da tua graça. Em nome de Jesus, Senhor, nós precisamos da tua presença, nós precisamos da tua bênção, Senhor. Nos abençoa nesse dia que está começando. Abençoa as nossas famílias, abençoa a nossa casa, abençoa os nossos filhos, em nome de Jesus. Nos protege nesse dia, Senhor. Leva-nos, Senhor, debaixo da tua poderosa mão, guardados e protegidos de todo mal, em nome de Jesus. Dá ordem aos teus anjos a nosso respeito. E dá-nos, Senhor, ouvidos para te ouvir e olhos para te ver. Queremos estar com o Senhor à mesa, em nome de Jesus, para reconhecer o Senhor, reconhecer a tua voz, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Deus te abençoe, Deus te abençoe muito, Deus abençoe a tua casa. Não esqueça de dar like, de compartilhar, não esqueça de colocar o teu pedido de oração nos comentários. Amém? Que Deus te abençoe muito, tenha um dia excelente, em nome de Jesus, e um grande abraço para todos vocês.